Olá, uma ótima tarde a todos por todo o Brasil. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR pelo Canal do Boi. Hoje especial porque estamos no Sindicato Rural de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Então, bom dia aí para o Mato Grosso do Sul. Aqui ainda não deu meio-dia. A todos uma ótima tarde também. Olha só, hoje o programa é especial. Você vai ter todos os destaques do mercado agrícola durante a terceira edição na tarde de hoje, inclusive com as áreas para soja e milho nos Estados Unidos. Mas hoje vamos falar de pecuária. Hoje é dia de Rally da Pecuária e teremos na programação de hoje uma situação especial. Nós vamos ter a participação do Maurício Nogueira, está aqui conosco, vai falar a respeito da pecuária nacional e também o que ele tem visto nessa etapa agora do Rally da Pecuária 2018, que já passou por alguns estados, Rio Grande do Sul, está no Mato Grosso do Sul agora. Depois nós teremos um debate, uma conversa a respeito da pecuária nacional com convidados muito especiais aqui no Agricultura BR, que começa agora. O Rally da Pecuária é uma das iniciativas mais importantes da pecuária nacional, porque traz um retrato daquilo que vai acontecendo por todo o país nas áreas de produção. Para falar um pouco a respeito desse trabalho e o que está sendo visto no ano de 2018, eu convido aqui o Maurício de Palma Nogueira, ele que é o organizador do Rally da Pecuária, também sócio-diretor da Agroconsult, realizadora. Maurício, obrigado pela sua presença aqui hoje, um prazer estar aqui com você na sede do Sindicato Rural. Obrigado por estar aqui conosco, sua participação. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado a todos do Canal do Boi que nos assistem, muito obrigado ao Sindicato Rural pela possibilidade da gente passar aqui com o Rally da Pecuária e fazer essa reunião com vocês. E obrigado pela presença de todo mundo, né? A gente tem esse projeto, como o Fabiano comentou, estamos na 8ª edição e temos um propósito de buscar entender um pouquinho melhor a pecuária. Não temos como diagnosticar a pecuária, porque a gente vai conseguir conversar sempre com produtores acima da média, mas a gente consegue identificar algumas tendências e parte do que a gente viu e do que a gente tem cruzado com outros dados eu vou comentar aqui e depois a gente discute no debate e abre para perguntas, né? Eu queria só ressaltar que grande parte do que a gente traz não é uma questão de opinião, né? Tudo que a gente traz aqui é uma questão de leitura de mercado, que a gente pode discordar ou concordar ou até estar errada lá na frente, mas é o que a gente está conseguindo ler com o que a gente vê, né? E o que é o Rally da Pecuária, né? O que é o tema que a gente vai falar hoje? Nós planejamos esse tema lá em outubro do ano passado, que era falar de planejamento e resiliência em ambientes turbulentos. Mal sabíamos o que viria depois de outubro, né? Então, nem sei se teria outra expressão ainda mais forte, mas nós estamos vivendo uma situação bem delicada, cenário nacional, conjuntura, e a pecuária numa situação praticamente de ataque, poderia dizer, né? A gente não passa 1 ou 2 semanas sem ter uma polêmica grande, inclusive nós vivemos uma nessa semana, a Assembleia Legislativa Paulista tentando proibir exportação de gado em pé pelos portos de São Paulo, né? E outros eventos que a gente vive que se relacionam com a pecuária, né? O projeto de lei que reformula, que melhora, né, a questão dos defensivos agrícolas também sob alvo aí, de muita gente que não entende do setor, né? São pessoas que não estariam aptas a falar sobre o assunto, mas tem muita influência na opinião pública. Enfim, a gente tem que trabalhar com tudo isso que impacta a nossa produção, né? O Rally da Pecuária começou lá em 18 de junho, pelo Rio Grande do Sul, fizemos a equipe 1, né? E na última segunda-feira começamos a equipe 2 em Maringá, entramos no Mato Grosso do Sul, estamos hoje em Campo Grande, e os carros que se deslocam amanhã ainda vão visitar algumas fazendas na região de Três Lagoas. Fazemos um intervalo e começamos a equipe 3, 4 e 5. Outro intervalo depois, a equipe 6 e 7. Nós vamos terminar no final de agosto, lá em Rio Branco, né, o Rally da Pecuária, depois de percorrer aí, somando as 4 caminhonetes, mais uma 5ª caminhonete, né, que está acompanhando a gente, que é uma caminhonete especial lá, colocada pelo Santander.
nós vamos percorrer, somando as 4, cerca de 60 mil quilômetros, espalhando aí entre fazendas, entre estradas, né? E no trecho a gente sempre conversa com produtores nas fazendas, fazemos reuniões como essas, né, reuniões dentro da programação oficial e reuniões extras que a gente consegue coordenar junto com alguns parceiros, como é o caso aqui, que a gente tem a parceria do Canal do Boi e do Sindicato Rural de Campo Grande para fazer esse evento, né, essa reunião. O Rally da Pecuária é uma iniciativa totalmente bancada pela iniciativa privada, são patrocinadores do Rally a Corteva, que é a divisão agrícola da DAO, do POM, né, a Corteva é a única empresa que esteve nas 8 edições do Rally da Pecuária, então participou desde a primeira e até hoje está com a gente. Temos o apoio, o patrocínio do Santander, que está na 2ª edição do Rally da Pecuária, um banco que está investindo muito no agronegócio. Temos a Fibro Nutrição Animal, que está na 4ª edição, trabalha com moléculas de alta tecnologia, com aditivos nutricionais. Temos a OCP, que é uma empresa marroquina de fertilizantes, de adubo, e é uma empresa que detém 80% das reservas internacionais de fósforo, está na mão da OCP, que ela trabalha mais vendendo para empresas que depois vão misturar esses fertilizantes e chegar no mercado. JBS, a OCP na 1ª edição, o JBS está na 3ª edição do Rally da Pecuária, frigorífico que todo mundo conhece, abate 1/3 do abate do CIF no Brasil. Volkswagen, que está também na 4ª edição, nos fornece, inclusive, as caminhonetes que a gente circula aí, essa quilometragem toda. E a Ouro Fino Saúde Animal, também na 1ª edição, trabalhando a questão de sanidade e a questão de reprodução dentro do Rally da Pecuária. Temos o apoio do GTPS, que nós vamos, inclusive, falar um pouquinho de um projeto que está sendo conduzido aqui, da AgroSatélite, que é uma empresa co-irmã da Agroconsult, da Atenagro, que eu vou explicar já o que é, Fiesp, Web Motors, Sociedade Rural Brasileira, ABIEC, GPB, que é um grupo de pecuaristas recém-formado, que se organiza em redes sociais, e a CNA Brasil, né? Esses são os apoiadores nacionais. Aqui na região temos o Sindicato Rural de Campo Grande e o Canal do Boi, especificamente aqui, e o Rally é organizado pela Agroconsult e pela Atenagro. A Atenagro é o nome novo da Agroconsult Pecuária. A gente reposicionou a marca da Agroconsult especificamente para a pecuária, com uma marca diferente para alinhar os produtos, para organizar melhor a forma que a gente atua, né? Para a gente começar a relembrar dos temas que estão impactando o mercado, em 15 meses nós tivemos um impacto aí, um impacto a cada 32 dias que a gente poderia medir, né? A gente tem lá no dia 17 de março, o começo com a carne fraca, né? Então toda aquela histeria que se causou de um caso muito mal explicado, e vamos passando por vários eventos, por vários problemas que impactaram a pecuária nesse período todo. É aí que a gente chega naquela conta dos 32 eventos a cada... Desculpa, de um evento negativo a cada 32 dias. Né? Só para vocês terem ideia, a gente já vai aparecer aí uma lâmina com o preço do boi, o impacto que isso faz no mercado, né, alguns desses eventos, ele joga o mercado de 2017 mais para baixo do que a gente esperava. A gente entrou o ano passado com uma expectativa, né, com uma perspectiva de que haveria uma queda nos preços, né, a gente já imaginava uma queda que poderia derrubar o preço do mercado do boi entre 4% a 5%, estou falando do ano passado. Os vários eventos que ocorreram jogaram o boi mais para baixo ainda, a gente fechou o ano com preço 9% abaixo do de 2016. Em 2018, né, a gente entra no cenário com uma expectativa de aumento de preço. A gente ainda acredita que tem a oferta de animais a mais do que teria em anos anteriores, isso vem se confirmando nos abates oficiais, mas a demanda é maior, tanto no mercado interno, que a gente vinha com um crescimento de PIB mês a mês, uma projeção de PIB melhor, né, melhorando, e exportações melhorando muito, apesar da gente não estar conseguindo exportar volumes grandes para grandes clientes, como é o caso da Rússia. Né? Então o mercado ele se acomodaria, ele melhoraria um pouco. Né?
o preço do boi do Mato Grosso do Sul, que sempre fica em torno de 4% a 5% do preço de São Paulo, hoje está em torno de 9% a 10% abaixo eu falei em cima, né? Desculpa, é abaixo, né? 4% a 5% abaixo do preço de São Paulo, hoje está de 9% a 10% abaixo. Várias razões explicam esse fator, talvez a principal delas seja a proteção que o Estado de São Paulo está fazendo à indústria paulista, né? No curto prazo, isso prejudica muito o produtor do Mato Grosso do Sul ou de outros estados que vendem carne para São Paulo, mas se a gente for imaginar, no longo prazo, nós temos um enfraquecimento da indústria paulista. O dia que essa proteção acabar, nós temos uma indústria incapaz de competir com as indústrias dos outros estados, e essa situação se reverte lá na frente. Claro, né, que passar por esse problema aí no momento é péssimo para quem está no Mato Grosso do Sul. E a pressão no estado também aumenta, justamente porque é um estado com muita capacidade de resposta pecuária, em ambientes que a gente tem períodos de baixa. Eu não vou falar do ciclo pecuário em si, porque tem muita variável nova acontecendo, mas quando o mercado começar a ter déficit, a ter falta de oferta de animais, a tendência é que o Mato Grosso do Sul tenha uma valorização muito maior que outros estados. A gente continua toda a sequência de raciocínio mostrando um gráfico que eu costumo mostrar em toda a apresentação. Lá a gente acompanha 6 níveis de tecnologia, né? A gente acompanha isso para 10 estados brasileiros, tecnologia de 1 a 3 arrobas por hectare até 26 a 38 arrobas por hectare. E eu queria chamar a atenção para esse gráfico, né? A tendência, isso são indicadores, né, econômicos, a tendência é que o lucro por hectare aumenta nos níveis de mais alta tecnologia. Isso acontece pela escala de produção, né? Quando a gente olha o custo de produção de uma arroba por unidade na alta tecnologia, ele é mais alto que a baixa tecnologia. Isso é verdade. Se você fizer a conta por arroba, a gente não faz alta tecnologia porque o custo é maior. A escala que te dá o lucro, né? Só que quando o preço impacta, você tem uma queda maior no lucro na alta tecnologia, mas mesmo assim, se você olhar aqui, a gente ainda tem um resultado melhor em alta tecnologia. Só lembrar vocês que 2018 está um cenário muito parecido com 2016. Em 2016, o produtor, nessas duas situações aqui, tentando evitar uma queda, diminuiu o pacote tecnológico. E a hora que ele diminuiu o pacote tecnológico, o resultado não foi melhorar isso aqui, foi jogar essa condição na direção da anterior. Quer dizer, foi piorar mais ainda o resultado. Por que isso acontece? Porque o impacto, quando você acelera ou desacelera uma tecnologia, desde que ela é bem feita, desde que ela é feita com gestão, ela impacta muito mais a receita do que o custo. E aí você tem toda a questão do custo fixo. Então, se a receita cai por uma venda menor, o teu custo fixo, o teu custo indireto vai ser maior por proporção vendida e teu resultado pior. Só lembra desse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. Projeção para 2018, nós estamos trabalhando ainda com ambiente de lucro. Aí já eu vou fazer uma simulação que eu queria que vocês entendessem. Primeira coisa que nós vamos falar aqui com relação a essa simulação. O que o mercado quer da carne brasileira, internacional, né? A gente vê muita discussão falando se produz com muita tecnologia, um animal pesado, com muito grão na terminação, com confinamento, semi-confinamento. Esse animal não dá aquela carne gourmet que o mercado quer, tal, não sei o quê. Beleza, é verdade. Só que o mercado internacional quer do Brasil um posicionamento em carne culinária e carne ingrediente, não gourmet. Nós temos mercado para carne gourmet, mas o Brasil vai ter uma presença cada vez maior no mercado internacional, vendendo carne para países que estão aumentando renda, né, onde cresce a quantidade de pessoas. E o raciocínio é muito interessante, que a gente pode, dentro do sistema de produção do Brasil, produzir uma carne muito mais adaptada para populações pobres, né, e inclusive com capacidade, pela nossa chance, pela nossa potencial de produção de bezerros, nós podemos inclusive reverter previsões tidas como certas de que carne bovina vai ser proibitiva para populações pobres, né? Dentro de um sistema de produção igual ao do Brasil,
a gente pode atender mercados pobres com carne bovina, mais cara que a de frango, que a de suíno, né? Mas ainda acessível, sem precisar sair desmatando, né? Então, não é um problema ambiental, pelo contrário, eu vou tentar mostrar aqui o potencial que nós temos de aumentar a produção na mesma área. E antes de chegar nesse potencial, eu queria fazer um raciocínio com vocês, que eu achei bem interessante fazer uma comparação. Peguei os últimos 45 anos de dados do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, preço de varejo, gôndola, né, que o consumidor paga para comer. Preço de carne de frango caiu nesse período 74% em valor real para o consumidor. Preço do suíno caiu 64% e preço da carne bovina 33%. Né? O que aconteceu com o frango? Agregou muito mais tecnologia, genética e nutrição, principalmente. Né? O suíno bem mais que o boi. Né? Então, por isso que chega mais barato lá para o consumidor. E a carne bovina, menos. 33% de queda, ela agregou menos tecnologia, só que agregou. Né? A gente tem visto muita gente falando, né, principalmente fora da nossa área, que a pecuária não mudou nada da década de 90, em 50 anos não mudou nada, mas mudou. Nós tivemos um aporte tecnológico, que se a gente fizer o cálculo, quanto de carne foi consumida em 2017, produzida no Brasil, se ela fosse produzida com a tecnologia de 1990, a gente teria que ter desmatado mais 230, 250 milhões de hectares. Ou a carne bovina chegaria lá a R$100 o quilo, em média, para o consumidor. Só que eu quero fazer uma simulação aqui com vocês. Se ao invés de ter aumentado a produtividade num ritmo mais lento, a pecuária tivesse acelerado na curva aqui da carne de frango e de suíno, o preço do consumidor teria caído 53%. É uma simulação. Claro que isso não tem nenhum estudo muito elaborado, eu fiz uma simulação comparativa. O preço, então, que hoje, né, em maio, foi de 22, o preço médio ponderado, né, a gente remonta um boi na gôndola, né, que foi 22 por quilo, seria de 16. Na prática, mudaria todo esse cenário, mas nós vamos só fazer essa conta em relação ao boi. E aí eu queria discutir com vocês qual é o nível de tecnologia que sobreviveria nas fazendas se a gente tivesse aumentado a tecnologia 20 pontos a mais do que aumentamos, né, derrubado o preço. E só lembrando uma coisa, de 33 para 53 em 45 anos é muito pouco, é uma diferença pequena. Seria uma aceleração anual muito pequena para dar essa diferença. Né? Não sei se vocês conseguem visualizar isso na linha do tempo. E aí, o preço do boi, que naquelas projeções nós estamos estimando, né, para 2018, que fique na média, no Mato Grosso do Sul, por volta de R$135, isso é o que a gente acredita que fique na média do ano, né, para o Estado, se caísse nessa proporção, seria de 95 por arroba. Aí eu volto para aquele sistema nosso de análise, que tudo aquilo é construído por inputs de fazendas reais, né? A gente coloca indicadores reais e atualiza o mercado, e vou calcular o break-even. Qual é o preço da arroba que empata o negócio por nível tecnológico? O que dá zero de lucro? Então, a baixa tecnologia, bem perto do preço hoje, R$132 aí é o break-even, né? E a gente vai evoluindo a tecnologia até chegar no último nível de R$103. Né? Quer dizer, todos os níveis de tecnologia aqui estariam no prejuízo nessa condição, não existiriam, né? Seriam excluídos. Claro, isso muda de acordo com a mudança do cenário. Nós tivemos, um mês atrás, eu fiz esse cálculo, esse nível aqui estava no lucro. Então mudou a composição de custo, a gente atualiza, né? E temos que ir acompanhando para ver o que acontece. Aí eu vou tentar identificar que nível de tecnologia que colocaria o produtor, o pecuarista, considerando sempre o ciclo completo, em situação de lucro. Vou lá de 38 a 42, 45 a 50, ainda no prejuízo. E eu vou conseguir achar o lucro numa produtividade acima de 50 arrobas por hectare ano. Aí você fala, como que eu faço 50 arrobas? Né? É possível? Sim. Com muito trato cultural em pastagem, adubação, alta tecnologia, pode fazer integração, claro,
né? E nutrição para esse gado, com saúde, com reprodução, quer dizer, o pacote tecnológico todo, né? Às vezes a gente apresenta isso, o pessoal fala, mas isso aqui é teórico, isso aqui é lá em centro de pesquisa, né? Isso não vai acontecer numa fazenda. E aí a gente faz uma comparação, comparando 2 projetos internos da nossa empresa, né? Um deles, o Rally da Safra, feito pela Agroconsult, e o outro, o Rally da Pecuária, que agora é feito pela Atenagro, em parceria com a Agroconsult. No Rally da Safra, o ano passado, isso aqui não é desse ano, os 10% mais produtivos, a roça, né? No Rally da Safra, o pessoal mede as roças, tinha a produtividade média, os 10 mais produtivos, de 70 sacos por hectare. O pacote tecnológico médio a campo é de 52 sacas por hectare, que está a 74% do pacote dos top 10. Né? Estão entendendo a conta que eu estou fazendo? O milho, 220, os top 10%, milho safra, né? A média 188, que está 86% do pacote dos 10% mais produtivo. Soja mais milho em safrinha, é a mesma conta que a gente faz, 201 contra 142, 70% do pacote, e aí eu vou para o Rally da Pecuária. Pego os 10% mais produtivos a campo em 2 anos, a campo, não é centro de pesquisa, né? E muito das fazendas são quem a gente não conhece, que preenche os questionários, ou aqui, ou pela internet, ou que a gente visita, né? 51 arrobas por hectare, a média nacional, 4 arrobas por hectare, 8% do pacote tecnológico. Eu pego a média do Rally, 20% do pacote tecnológico. Então, às vezes a gente questiona, tem potencial para a gente acelerar o nível tecnológico? Tem. E está acontecendo. E isso nos preocupa muito, porque a velocidade que isso está acontecendo está deixando um rastro enorme de exclusão para trás. Né? Muita gente sendo excluída, muita gente que não vai ter condição de fazer, muita gente que vai tentar fazer tecnologia sem melhorar a gestão. Então a gente tem reforçado muito nas conversas com os produtores, se você vai aumentar o aporte tecnológico da tua fazenda e não vai melhorar o nível gerencial, é melhor não fazer. Fica quietinho, você desaparece devagar. Né? Se acelerar sem gestão, quebra. Né? Quebra mesmo. E a hora que acelerar, mesmo com gestão, você começa a ter um risco para se administrar dentro da fazenda, que é o risco de preço. Né? Na alta tecnologia, a gente não ganha mais pela escala do que pela margem. Se o preço inverter, você multiplica escala em prejuízo. E aí começa a acontecer com o pecuarista uma coisa que nunca acontecia tradicionalmente, que é quebrar. Né? O pecuarista desaparece devagar. Agricultor quebra, né? Porque tem um aporte tecnológico alto, e a pecuária de alta tecnologia vai ser assim que vai funcionar. Se a gente pegar todo esse cenário e ver que isso já está acontecendo, vou até mostrar um número aqui, nós podemos prever que, ao contrário de estoque de vacas que mexe de acordo com o preço de bezerro, os ciclos pecuários vão ser muito mais impactados por clima, né, nos próximos anos, do que por estoque. Né? À medida que a pecuária evolui, o estoque vai girar mais rápido. Né? E aí, a gente consegue identificar isso com alguns indicadores. Peso de carcaça aumentou 35 quilos em 20 anos. Esses 35 quilos são medidos na média nacional. Pegar estado que nem o de vocês, só aumentou 50 quilos. Se eu filtrar a fiscalização federal, estadual e municipal, pegar só a federal, a carcaça aumentou 60 quilos. Quer dizer, nós estamos aportando tecnologia, o boi diminuiu de idade, o estoque de gado erado há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente abatia 30% do gado, macho, chegava ao abate com mais de 40 meses, e hoje isso está por volta de 7. Então a gente tem acelerado. No público do Rally, a produtividade aumenta de 5% a 7% ao ano. Por que uma diferença? Se eu considerar 2017, que sofre o impacto daquela decisão de 2016, a curva cai para 5%. Se eu tirar 2017 e considerar a curva anterior, estou falando em 7% ao ano. Como a gente considera que foi uma decisão equivocada, tomada em 2016, a gente vê que o estoque está melhorando. E nós temos um aumento na ponta, não na média nacional, mas entre os produtores, que a gente consegue conversar
que representa uma parcela acima da média, que está acelerando o aumento do desfrute em peso. O ano passado eu falei esse número, o pessoal se confundiu todo, fez a conta em cabeça, eu estou falando em peso. Arrobas vendidas, produzidas, contra arrobas estocadas. A gente saiu no público do Rally lá em 2011 de 45%, chegou a 62% em 2017. Estou curioso para ver o número desse ano. Significa que esse animal está sendo muito melhor nutrido. Em nutrição, o público está melhorando muito rápido, né? A pastagem ainda estamos deixando a desejar. Nós estamos muito lento ainda em pastagem, embora esteja tendo um movimento. Outra comparação que a gente faz para explicar de forma mais contundente o que eu estou querendo dizer, a gente separa a quantidade de produtores que está no gráfico de barras por nível de tecnologia, vai somando isso aqui, né, até chegar em 100%, e a quantidade de arrobas vendidas pelo público no ano passado, em 2016 e 2017. A gente tinha 3% de pecuaristas acima de 60 arrobas por hectare nesses grupos, no grupo todo, aí, 16 e 17. Esses 3 venderam 21% das arrobas. Aí a gente soma com o do 38 e vai fazendo essa conta, 6%, juntando com esse aqui, acima de 26%. E eu quero chegar nesse grupo aqui, 18%, 20% acima de 18 arrobas, vendendo 50% das arrobas. Por que esse grupo me interessa? Se eu pegar o histórico de rentabilidade calculada por indicadores lá dentro da nossa empresa, da agricultura pela Agroconsult e da pecuária pela Tenagro, nessa situação aqui, para frente, a pecuária já começa a ser competitiva e melhor do que a agricultura em termos de rentabilidade, né? Então, a gente tem uma situação bem melhor para a pecuária. E aí, só uma ressalva. Quando eu filtro e coloco só o Mato Grosso do Sul, os mesmos 11% estão aqui, acima de 26 arrobas. Só que esse grupo, no Mato Grosso do Sul, vendeu 60%. Quer dizer, o nível de concentração aqui do Estado é maior, né? O que torna algumas decisões, às vezes, de políticas públicas preocupantes, né? Por exemplo, é um Estado que precisa dar um jeito de melhorar a cadeia produtiva para evitar a exclusão. Com relação ao negócio, dentro da fazenda não tem volta, é tecnologia. Com relação à política pública, não adianta frear a tecnologia, não adianta fazer nada para atrapalhar, que o resultado final é uma Venezuela. A gente já sabe o que acontece quando o Estado interfere muito na economia. O que precisa fazer é criar condições para esse pessoal acompanhar. E é um pessoal que a gente não consegue acessar. É difícil acessar esse produtor, né? Ele fica sempre marginalizado no aporte tecnológico, né? E aí, para quem tem dúvida se isso já aconteceu ou não, a gente montou um índice isso aqui a gente trabalha há alguns anos, desde a década de 70, a gente montou um índice de inflação do custo de produção do boi, considerando o ciclo completo, não estou considerando compra de bezerro, ciclo completo justamente para tirar o efeito de ágio do bezerro que mudou nos últimos anos. Numa fazenda de ciclo completo, entre 94 e esse mês, o custo subiu 1.080%. E o preço subiu 500%. Preço do boi, né? Então, isso o produtor sente na prática, né? Ontem a gente estava conversando com um produtor, ele fez essa conta em cima de preço de boi contra compra de sal e assim por diante. Isso acontece, todo mundo sabe isso. Qual é a proporção e qual é a velocidade que isso agora passa a acontecer, que começa a ser preocupante, né? E quem ganhou com tudo isso é o consumidor, né? O custo da carne bovina ao consumidor aumentou 600%, né? E outros índices de inflação aqui bem abaixo do que na margem transferida pela pecuária em produtividade. Essa é uma forma de transferência de renda inteligente, né, por produtividade. Esse gráfico pode dar uma sensação de que a margem ficou com o frigorífico. Não tem uma análise aqui específica disso, mas lembra que lá em 94 a carne chegava ao consumidor em carcaça. E agora, mais ou menos 75% da carne já está chegando desossada ao consumidor. Então, é outra estrutura de carne, né? Nós não vamos entrar nessa análise aqui por uma questão de tempo, mas é bem interessante quando a gente compara as 3 fases da carne, né? Produção na fazenda,
o abate e o varejo, né? Como que vem operando aí os markups ou margens, né? E aí, para a gente ir já para a parte final, eu queria falar da importância do tema sustentabilidade. A maior parte dessas pressões que a gente está vendo, então se você pegar o deputado que está liderando toda essa perseguição que já criou prejuízos enormes e quebrou produtores que estavam posicionados lá na exportação de gado vivo em São Paulo, teve gente que reunia lotes lá e parou a atividade, desempregou gente, levou prejuízo, né, investiu e vai ficar com uma conta, e assim por diante, vem da nossa omissão de participar desse debate de forma contundente. Esse debate atrai oportunistas empunhando bandeiras. Que oportunistas são esses? São pessoas que não entendem de nada, que não estão trabalhando, elas entram no debate com uma ideia que tem na cabeça, só que eles têm capacidade como é que fala? São celebridades, na maioria das vezes, têm capacidade de mobilizar muita gente e joga todo um setor contra nós, né? E aí, às vezes, a gente não vê, mas isso acontece. Você vai comprar um insumo, naquele preço que você paga, você pode ter certeza que tem uma linha que está imputando na conta pressões provocadas por grupos de interesse. Você vai vender um boi, o preço tem na linha de compra também, que vai compor o custo junto com o boi que te compram, também voltado a uma questão jurídica demandada pela sociedade, né? por pressões. Outro dia, o pessoal estava me perguntando, era uma entrevista que eu estava participando, me perguntaram se eu achava que a pressão toda que foi feita nos frigoríficos para não comprar boi de fazendas problemáticas resolvia o problema de sustentabilidade. A resposta que eu dei, não, resolve o problema do frigorífico, não da sustentabilidade. Você vai lá, força um frigorífico por lei a selecionar produtores, que tipo de fornecedor vai ficar na mão desse frigorífico? Né? E para onde vai aquele boi que esse frigorífico não pode comprar? O sujeito acha que vai para um asilo? Né? Ele vai ser abatido de alguma forma, provavelmente vai movimentar um mercado informal, com muito problema de segurança alimentar, de todas essas questões, né? Então, nós temos que participar desse debate com força. Esse gráfico, que a gente trabalha ele desde 2010, compara área de pastagem com produtividade. Eu recebo muita crítica desse gráfico, o pessoal fala que esses dados, que eu tenho que procurar dados oficiais. O que tem nesse gráfico? Dados do IBGE, não de 2006, que a gente sabe que teve uma falha enorme, mas de 96 para trás. Dados do LAPIG, que é um projeto bem interessante, que o pessoal está se movimentando para mapear a pastagem lá em Goiânia. Dados do PRODES, que mede desmatamento, né? Dados eu ponho a Agroconsult aqui, porque pega dados da Conab, pega dados do IBGE, pega dados de todas as culturas. Né? Até a área de sisal está aqui. Para mim sempre foi uma curiosidade, né? Quem calculou a área de sisal? Né? O que a gente quer saber com aquela área? Qual é o movimento da área agrícola? O que acontece com a área agrícola ao longo dos anos? Que eu preciso saber, sem saber em que hectare especificamente foi, mas quais são as forças que se movimentaram nesse período. Dados do TerraClass, que é do INPE, um trabalho bem interessante na Amazônia Legal, e dados do MAP Biomas, que é um trabalho que eu julgo fantástico. O projeto MAP Biomas é muito interessante, né? Ainda está no princípio, precisa muita coisa ainda para melhorar, e infelizmente tem muita gente, né, que não são os que estão fazendo o trabalho, que o pessoal sabe dos limites, mas tem muita gente pegando os dados deles e divulgando informações incorretas. Por exemplo, o input da área vem pela área de pasto. O pessoal lá imputa 180 e poucos milhões de hectares de pastagem, vão diminuindo a área à medida que encontra a área de lavoura onde você achava que tinha pastagem, tinha mesmo lá atrás, né, e sobra lá 154 milhões de hectares. Certo? O pessoal pega esses dados e divulga que a área de pasto é de 230 milhões de hectares. O que aconteceu? Multiplicou hectare? Né? Da onde saiu essa informação? Nada explica ela. Né? Se você olhar lá para trás, sim. A área aberta do Brasil realmente soma esses 230
milhões de hectares que foram pasto um dia. Mas, à medida que a gente desmata, né, e tem desmatamento ainda, que o PRODES pega, nós temos, para cada hectare desmatado, 1,3 hectares que está crescendo mato. Não de forma planejada, não é alguém indo lá plantar. Esse mato é invasora que o produtor não conseguiu controlar. Você está perdendo dentro da fazenda. E o efeito ambiental é muito pequeno, né, o efeito positivo ambiental, porque não tem corredor, não tem planejamento, né, uma área que foi desmatada e agora começa a revegetar, evidentemente que o índice de vegetação vai ser menor que uma floresta virgem e assim por diante, né? E aí eu queria chamar a atenção do que acontece a partir de 2008. Quando a gente compara indicadores econômicos, que eu não vou mostrar aqui pelo tempo, é onde a tecnologia começa a distanciar em termos de resultado da baixa tecnologia. O grande driver que está melhorando a eficiência do uso de pasto no Brasil, mesmo que a gente ache ainda muito ruim, é econômico. Não é pressão ambiental, é econômico. Dá mais dinheiro fazer tecnologia, né? E aí, um número também que quando a gente começou a divulgar, o pessoal achava que a gente estava contestando lá os dados da Embrapa. Não é isso. A gente acompanha os pontos do rally por satélite, é o mesmo número próximo que a Embrapa sempre falou. De 50% a 80% da área de pastagem está em degradação. Eu posso falar de outro jeito? Posso. E tem algum grau de degradação, né? Quanto está degradado? Aí nós tínhamos um problema. Porque dentro do rally eu posso entrar num pasto, ver um gado. Se milagrosamente eu conseguisse contar quantas cabeças tem lá, que a gente não consegue, eu não sei quantos dias elas estavam lá, que situação aquele pasto estava, quantos dias elas vão ficar e o que elas estão comendo, né? Eu não tenho como ver isso. Então, a única forma que a gente encontrou de classificar uma área como degradada é entrar nela e avaliar que tem estande insuficiente de capim. Então, o que significa? Se eu jogar herbicida aqui, controlar invasora, o que vai sobrar não é capim, não tem capim. Se eu adubar, depois de controlar, o que vai vir não é capim, porque não tem capim, né? Essa é a diferença dessas duas áreas. A qualidade 2, 11% da soma de todos os pontos do rally, isso eu estou falando de vários anos de edição, e 3% sem invasora, sem estande de capim, né? A foto aqui não dá para ver, né? Mas isso aqui não é capim, não é pasto, né? É um capim invasor, até tem capim invasor. Por que essa informação é cara para nós? Né? Sempre que a gente vai em algum lugar, o produtor fala, como é que eu faço sem ter dinheiro para aumentar o nível de tecnologia? E a gente passa esse questionário a 7 edições para os pecuaristas, a maioria nos dá um parâmetro, que depois a gente calcula por uma questão que vocês têm aí, que em torno de 12% a 14% dos pastos das fazendas estão sendo reformadas. Eu tiro daí quem faz integração. Respondeu, faço integração? Eu tiro, né? Porque aí a conta não vale, claro, né? Não vai parecer que uma fazenda eficiente é extremamente ineficiente. 14%, 12% a 14%, significa que o pecuarista tem essa percepção. Ele sabe que isso acontece na fazenda dele e está reformando, o que está acima da média. Por satélite, por imagem de satélite, nos pontos aleatórios, a gente identifica 1,5% de reforma naqueles pontos, que consegue identificar. Significa que eu tenho uma área de pasto que segue o caminho da degradação e não volta. E qual é o caminho final da degradação? O que acontece no pós-degradação? Mato tomando o pasto, revegetação. Aí nem quero entrar no detalhe, mas vamos falar de balanço de carbono. Eu tenho que imputar isso na conta. Degradação acumula carbono, né? Não posso ficar usando essas informações contra a pecuária. E isso está faltando no debate, né? E aqui, voltando para a questão das fazendas. O custo médio de reformar um pasto, né? Cuidado, tem pesquisador que usa o termo inverso, né? Que reformar é o que a gente chama de recuperar, que é pegar um pasto que já está pronto e refazer. E recuperar seria o outro, né? Mas o que eu estou falando aqui? Estou chamando de reformar, arar, gradear, replantar. Estou chamando de recuperar, acabar com as invasoras e devolver fertilidade, né? O custo da recuperação é metade do custo de uma reforma. Se eu fizer isso de forma planejada,
com o mesmo dinheiro que um pecuarista está usando para reformar os pastos, na média do público que a gente conversa, em 2 anos e meio você freia o processo de degradação da tua fazenda, sem colocar dinheiro de fora. De forma planejada, tecnicamente, claro que cada caso tem que ser avaliado. E aí, para vocês verem na prática, o que significa isso? Vamos pensar numa fazenda com essa qualidade de pasto distribuída, administrada só com linha branca, não usa nenhum proteinado. Né? Nós estamos falando de uma produtividade dentro do nosso público de 6 a 8 arrobas por hectare ano. Né? Se você frear isso aqui, sem outras estratégias nutricionais, só com linha branca, essa produtividade vai de 12 a 15. Só freando, mantendo o pasto nesses 3 níveis de qualidade. Né? E aí, claro, vamos falar da ociosidade, que é a coisa que a gente mais combate. Se tem um animal lá na pastagem, ganhando 800 gramas, com potencial para ganhar 1,5 kg, vale a pena pôr nutrição? Ou não? Vale a pena. Né? Só que você não está usando nutrição para consertar um erro de manejo de pasto. Você está usando nutrição para aumentar o ganho em cima do pasto. E aí sim a gente começa a construir uma pecuária mais intensiva. Uns números que nós levantamos o ano passado, nós vamos revisar esses números que a gente está aprofundando cada vez mais. Entre 90 e 2016, o pecuarista já perdeu 256 bilhões de reais em degradação de pastagem. Desses 250, parte foi consertado e 145 virou mato, né? Virou revegetação. Ah, eu posso limpar esse mato? Depende, você vai conseguir licença? Né? E se conseguir, a que custo? Né? É eficiente você voltar a reconstruir uma pastagem que estava pronta? Se a gente hoje avaliar, eu calculo esse número, né, pegando quanto custaria levar todos os pastos para cá, né, assim por diante, a gente chega hoje num passivo médio de 111 bilhões nas pastagens brasileiras, em termos de qualidade. Vamos supor que a gente tenha dinheiro para resolver isso em 1 ano. Resolveu 111 bilhões, faz uma operação de guerra, vai lá, resolve tudo. O ano que vem já é 9,5, se a gente não segurar o processo de degradação. Ao ano, a gente adiciona quase 10 bilhões em passivos com degradação de pastagem. Quem é o sujeito mais interessado no assunto de sustentabilidade? Na tal da questão de carbono. O que é o carbono? Né? Uma vez a gente estava aqui debatendo, o Zimmer tinha acabado de fazer uma apresentação, mostrava aquelas trincheiras com raízes até lá embaixo. Né? O que é carbono? É aquilo, né? Um pasto bem feito, raiz descendo, né? Produção de massa ao invés de produção de invasora. Isso é um carbono circulando na pecuária. E o saldo, gente, é positivo. Né? A gente sequestra mais carbono do que emite. Por quê? Porque o gado não consegue tirar tudo da matéria seca. E o pasto produz raiz na mesma proporção que produz massa. Ah, tá, e a degradação? Depois vai virar mato? Né? Então, questão de carbono, os critérios de balanço de carbono precisam ser revistos. O povo não gosta que fala isso, mas precisam ser revistos. Tem muita desonestidade intelectual nos critérios de balanço de carbono. Né? Não aceitam isso como uma realidade. A gente precisa mudar. E aí, nós temos, junto com o Rally desse ano, um projeto com o GTPS. O GTPS quer melhorar justamente esse debate e quer entender como que o pecuarista está. E aí eles criaram um guia de indicadores da pecuária sustentável. O que é esse guia? É uma série de itens que você vai lá e fala, estou fazendo isso ou não na propriedade, estou fazendo tal, e você entende qual é o teu nível de sustentabilidade. Por que a gente julga isso importante para o pecuarista fazer dentro da fazenda dele? Ou para o técnico que atende 10 pecuaristas, 5 pecuaristas, faz para cada um dos seus clientes. Esse número é teu, esse número é para você guardar. Só que a hora que a gente começa a olhar o que está no guia, você vai passar a entender qual é o nível de sustentabilidade que você tem dentro da fazenda. E vocês vão ver que nós fizemos muito mais do que falam. Só que nós não temos base para discutir, justamente porque o debate, quando começa, para a maioria dos produtores é muito subjetivo. Né? A gente não entende o que está falando, mas o que será isso? O que será isso? O que é essa conversa?
E quando vê, você sai... Eu já vi casos de produtor falar, o meu negócio não está muito bem, negócio de sustentabilidade. A hora que você entra na fazenda dele, é extremamente sustentável. E ele não sabe. Então, o nosso debate está totalmente desequilibrado. Tem alguém estudando sem saber de pecuária, né? Sem saber da realidade, sem saber o histórico, sem entender, às vezes interpretando equivocadamente dados bons gerados por quem entende ou por quem está procurando entender, né? E você tem um pecuarista que está fazendo isso há pelo menos 25 anos, de forma ininterrupta, e não sabe que fez, né? Então, nós temos que melhorar esse nível, por isso a gente convida os produtores também a ir conhecer o GIPS. E para finalizar, gente, o Rally da Pecuária, o questionário que vocês receberam, ele é sigiloso, esses dados a gente não passa para ninguém, isso fica em posse da Atenagro hoje, né? E o acordo que a gente faz com todos os produtores é justamente o sigilo. Nós vamos tratar isso de forma estatística. Nós não vamos... Tal produtor fez isso, tal região... nós vamos trabalhar o que aquelas curvas estão acontecendo. E logo nós vamos começar a devolver os relatórios do que a gente pega. A contrapartida para o pecuarista que preenche esses questionários é a gente mandar um relatório mais bem elaborado, né? E a gente manda esse relatório ao longo do tempo, mais ou menos 4 a 5 e-mails durante um ano. A gente manda. Esse ano nós vamos intensificar, que muita gente perde, né? O pessoal fala, você não mandou, acabou indo, acho que como manda pouco e-mail, a turma não abre, ou aquilo acaba se perdendo, né? E para o pecuarista e técnico, tem um questionário para técnico também, que não vai nos encontrar nos eventos, você pode preencher pelo site do Rally da Pecuária. Entra no site do Rally e preenche o questionário, que você vai ter participado do Rally mesmo à distância e vai ter acesso a esses resultados, né, que a gente divulga. E, por fim, só eu queria reforçar sempre o agradecimento às empresas que apoiam o projeto. Quando a gente chama as empresas de patrocinadoras, eles não estão patrocinando um evento. A gente não chama o Rally de evento. O Rally é uma expedição técnica. E as empresas patrocinam um projeto que nós temos interno e que está dando certo, que é de democratizar as informações. O que eles patrocinam? Eles pagam a conta de uma informação de inteligência que vai ser disponibilizada, né? Só que sem o apoio, sem o recurso que eles colocam no projeto, a gente não sairia de casa. Sem o apoio também daqui da região, de todo mundo que possibilita a gente conversar com mais pecuaristas ainda do que estavam previstos, também a gente teria um impacto muito menor. E, claro, sem o apoio dos pecuaristas e dos técnicos, a gente também não conseguiria os resultados. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Maurício. Fica aqui já. Pode ir ficando por aqui. Olha só, nós vamos agora, é um programa de TV, o pessoal está aqui no público, um público aqui no Sindicato Rural de Campo Grande. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar com o Maurício Nogueira e com os convidados para debater um pouco esse tema. Então, você que está acompanhando em todo o Brasil, você também já pode participar. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp no 67996562266. O Agricultura BR volta já. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, nós estamos hoje com um programa especial, porque tratamos do Rally da Pecuária. Há pouco aqui, nós tivemos na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, a quem nós agradecemos bastante, parceiro neste evento, realizado pelo Rally da Pecuária, nós tivemos Maurício Nogueira falando um pouco a respeito do Rally, daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo realizado. Eu vou pedir para a câmera aqui mostrar um pouco o que nós temos aqui no palco no dia de hoje. Nós temos diversos convidados, nós vamos falar um pouco a respeito da pecuária nacional, da pecuária no estado de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer aqui a participação, a presença dos nossos convidados, começando aqui pelo Maurício Nogueira, que já falou da Agroconsult, do Rally da Pecuária. Doutora Mariana Pereira, pesquisadora da Embrapa, está aqui conosco nesta tarde já de sexta-feira. Temos também aqui entre os convidados o Ricardo Molina, ele que é do Banco Santander,
está presente aqui conosco. Temos também o Rafael Gratão e também os demais convidados que nós vamos conversar um pouco a respeito de pecuária, falar um pouco a respeito dos fatores que impactam diretamente para a pecuária nacional. E eu vou começar colocando um tema que foi tratado pelo Maurício Nogueira durante essa palestra, durante essa apresentação, e vou convidar a doutora Mariana para começar falando em torno da situação, principalmente dos impactos que nós temos na pecuária para o custo de produção, Mariana, em relação às pastagens, né? Nós vimos ali algumas evoluções, vimos alguns fatores que tornam a situação da pecuária um pouco mais complicada e também um alinhamento de como que o pecuarista pode trabalhar. O que você viu disso? Como que a pesquisa tem colaborado nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a gente pôde observar nos dados do Maurício que a tecnologia tem que ser pensada de uma forma planejada, de uma forma contínua, porque crise, né, a gente passa o tempo todo, né? Há muito tempo a gente vem sofrendo com eventos inoportunos e isso vai sempre se repetir de uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro. Então, o que a gente tem que ter é um planejamento dentro da propriedade para não se desesperar num momento de crise, para continuar investindo em tecnologia, porque, como a gente viu, a pecuária trabalha com um custo fixo extremamente elevado, a gente trabalha com terra, né, que é o principal ativo da pecuária, e a única forma de você diluir um custo fixo é produzindo, e produzindo bem, com margem. A questão de pastagem realmente é um fator crítico da pecuária, que vem melhorando, né? O Maurício mostrou os dados da redução de área de pastagem, porém, com aumento de produtividade, aumento de produção, tanto no Estado, mas, de uma forma geral, no Brasil, isso é uma tendência, e é isso que vai acontecer. Os recursos são escassos, existe uma competição entre oportunidades, né, para o uso desse recurso, e, obviamente, só vai se justificar aquela atividade que der um retorno que compense o produtor continuar trabalhando naquela atividade. Com relação especificamente da pastagem, um ponto que o Maurício comentou, que é muito importante, que a gente sempre fala, é a questão de você trabalhar priorizando as suas áreas mais produtivas e não deixando outras áreas entrar num processo de degradação. Porque quando você entra para um esquema em que você tem que trabalhar com reforma de pastagem, o custo é muito elevado, né? Então, a ideia é que você tenha uma área um pouco mais intensiva dentro da propriedade e uma área maior que você trabalhe de uma forma mais folgada, para que você tenha um planejamento que te dê opção. No momento de crise, você tenha margem para trabalhar tanto a pecuária mais intensiva quanto a pecuária mais extensiva dentro da fazenda de uma forma integrada, diluindo o seu risco. Um outro fator muito importante, especificamente a questão de custo, é que a gente muitas vezes tem a ideia, né, de que a gente tem que investir em adubação para obter altas produtividades, mas, como o Maurício ressaltou, isso tem que ser feito de uma forma muito bem planejada. Na semana passada, até por coincidência, nós tivemos um curso de manejo de pastagem na Embrapa, na Embrapa Gado de Corte, e a gente fez umas análises de adubação, níveis de adubação, manejo de pastagem. E o que ficou muito claro para a gente é que não adianta adubar se você não tiver um manejo bem feito da pastagem. Em uma das nossas análises, onde a gente tinha, eu não me lembro agora qual era o capim, mas 2 experimentos, um conduzido dentro da altura de corte recomendada pela pesquisa e outro onde essa altura de corte era maior, né, a altura de saída dos animais da área, 10 centímetros a mais. Uma com adubação de 50 quilos de nitrogênio por hectare e a outra com 200, ou seja, 150 quilos a mais de nitrogênio por hectare. Quando ela é manejada de forma errada, o produtor chegaria a perder quase R$ 1.200 por hectare. Ou seja, estou botando mais adubo numa pastagem que não tem condição de responder. Então, se a gente acertar o manejo da pastagem, é o fator mais importante. E como que a gente faz isso? Muitas vezes sem custo nenhum.
É apenas você manejando a lotação do pasto, você reduzindo a sua carga animal, você dá um respiro para esse pasto e você consegue, sem input de recurso, você consegue ter um retorno melhor. Então, não estou falando que não é para adubar. O que eu estou falando é que a gente tem que fazer uma adubação dentro de um planejamento, entendendo que existe um custo mais elevado, você vai gastar mais, a expectativa é que você produza mais, porém, o retorno tem que estar assegurado. E que, como o Maurício também ressaltou, que quando você está trabalhando numa alta tecnologia, a sua margem para erro é muito menor. Se você errar numa alta tecnologia, a chance de você perder dinheiro é muito maior do que quando você está numa baixa tecnologia. Então, isso tem que fazer parte de uma estratégia de negócio. Não pode estar descasada da forma como você gerencia a propriedade como um todo. Então, eu acho que, dentro do que o Maurício falou, eu fiquei muito contente, porque é justamente o que a pesquisa mostrou exatamente o que ele observou nas propriedades. Os resultados foram muito compatíveis. Apesar da escala talvez não ser a mesma, a gente trabalha muito com escala experimental, com dados experimentais, mas a tendência é a mesma. Então, parabéns, Maurício, o trabalho de vocês é sensacional num país em que dados as pessoas não valorizam, ainda, infelizmente, dentro da própria propriedade. A gente tem a questão da gestão é sempre deixada de lado, e a gente já viu que a gente sabe que gestão é o que faz a diferença de quem vai bem no negócio e quem não progride. Então, eu acho que e dados, para a gente gerenciar, a gente precisa de dados. Então, parabéns para você, Maurício, pelo Rally, por todos os patrocinadores, porque é um projeto que realmente nos ajuda muito a conhecer melhor a pecuária de corte, especificamente. Tá certo, doutora Mariana. Eu vou falar agora com quem nos recebe aqui, o dono da casa, Rafael Gratão. E ele é do Sindicato Rural, também do Movimento Nacional dos Produtores. Rafael, você é produtor, está diretamente ligado com o produtor rural. As questões apontadas, que é um retrato, um recorte da pecuária nacional, um recorte da onde se pratica a pecuária, ele também é vigente nesses produtores rurais sindicalizados e que nós temos contato diariamente. Como é que ele tem trabalhado para chegar a resultados melhores? Boa tarde, obrigado pela sua presença. E por nos receber, é claro. Boa tarde, obrigado. Nós agradecemos vocês a participarem. O Maurício é um centro de inspiração para a gente aqui, mostra dados, mostra como realmente a pecuária, como a doutora Mariane falou. E para o produtor rural, a gente observa bem mesmo o que eles colocaram. Ele precisa começar com uma gestão, com uma coleta eficiente de número, de dados, e a partir dessa coleta, um período de no mínimo um ano coletando, começar a gerir esses dados e ver aonde ele pode melhorar. Você vê no gráfico do Maurício mostrando que o custo de produção subiu 1000% e o preço da arroba subiu em 500%. Então, isso já indica que você precisa avaliar qual que é o seu custo da arroba produzida para você, perante um mercado, saber se realmente você está ganhando dinheiro, se você está acabando com a sua propriedade. Se você não consegue ter uma rentabilidade, como é que você vai reformar uma cerca, como é que você vai reformar um pasto? Então, às vezes, o produtor não consegue enxergar que ele está perdendo dinheiro. Ele só vê a quantidade de animais. Então, essa coleta é muito importante, como a Mariana falou. Então, em primeiro lugar, a gestão e depois o planejamento, estratégia, como a Mariana também falou. E hoje você vê um mercado, hoje aqui no estado de Mato Grosso do Sul, falando um pouco mais do mercado local, uma arroba muito longe de São Paulo, uma arroba muito, um ágio um deságio de 9%. Então, como um produtor, se ele não tiver os números, você vê como produzir, como é que ele consegue realizar lucros nesse atual cenário que a gente está passando? Tá certo, Rafael. Vou falar agora um pouco com o Ricardo Molina, do Banco Santander. Ricardo, dentro desse universo, nós temos produtor rural buscando alternativas. Essas alternativas via financiamentos, via disposição de recursos, ela é muito mais vigente, e mais comum para agricultores, mas o pecuarista também tem buscado soluções. Como é que essas ações elas estão sendo feitas e, principalmente, em relação ao apoio que é feito ao Rally da Pecuária? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Mas pelo segundo ano consecutivo participando do Rally da Pecuária, junto com o Maurício, e agora a Tenagro, Estamos na sequência. Eu acho assim que o primeiro passo que o Banco Santander está vendo foi qualificar as equipes, E nós qualificamos nossa equipe, vocacionamos mais de 300 agências, abrimos mais de 16 lojas no país todo. Aqui no Mato Grosso do Sul, mais especificamente, abrimos 3 lojas em Naviraí,
Maracaju e Chapadão do Sul. E tem mais uma novidade agora nos próximos meses, que é São Gabriel, a gente está inaugurando mais uma loja lá. E também vocacionar as nossas equipes, não só de gerente lá na ponta, como nós temos uma equipe de mais de 50 agrônomos trabalhando com a gente, para a gente poder entender o negócio e poder ofertar a melhor solução para o negócio do agricultor e do pecuarista. Com relação ao pecuarista, dentro da cadeia do agronegócio, nós temos muito prazer em atendê-los, né? Porque a gente sabe a situação que eles passam no dia a dia, e a gente leva até eles muitas soluções. Então, o custeio, o investimento, a gente tem uma linha de CPR também, a NPR também, que a gente desconta a nota de produtor rural também. E também, no dia a dia, a gente procura a proximidade desses clientes, né? Como? Através de visita, conhecer o negócio dele da porteira para dentro. A maneira que a gente analisa o risco também é um pouco diferente dos outros bancos, que a gente olha a receita do cliente como um todo, né? A gente consegue fazer essa análise, traz a nossa equipe de risco para visitar em loco, para entender como é o negócio, para poder entender da porteira para dentro e poder atendê-lo ele no negócio, da porteira para fora e identificar os negócios as soluções de negócio para ele. Tá certo, Molino, obrigado pela participação, por estar aqui conosco. Vou falar agora com o Bruno Chagas, da Fibro, outra empresa que traz esse apoio para o Rally da Pecuária. Como é que tem sido esse trabalho? Tem sido proposto também soluções no campo? Como é que tem sido as ações junto com o Rally da Pecuária? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao Maurício aí, novamente, pela parceria aí de 4 anos de Rally da Pecuária. Foi como a doutora Mariana falou. Esses dados são muito importantes para a evolução da pecuária, né? Sem esses dados, para a gente analisar e ter realmente um planejamento estratégico correto, a gente não conseguiria estar nesse nível que nós estamos hoje no Brasil, né? A Fibro hoje ela tem um perfil muito incorporado dentro dela de extensão dentro do mercado, né? E com isso, como o Maurício bem pontuou, a produtividade é um caminho sem volta, é um caminho do lucro, né? E a nutrição é um dos fatores que realmente compõe essa questão da produtividade, né? E com isso a gente tem feito um belo trabalho aí no campo, ajudando o produtor, vendo estratégias realmente que são viáveis serem trabalhadas, porque a nutrição adequada, a nutrição ajustada, a nutrição de precisão, ela não é igual em todas as fazendas, né? A gente pode ter 2 fazendas na própria, nenhuma fazenda só, né? Então, o que a gente vê no mercado é realmente fazer uma nutrição adequada para cada fazenda. Tá certo. Na mesma linha de pergunta, eu falo com o Augusto César Catanante, ele que é da Corteva, a Dow AgroScience. Estive lá durante o lançamento da marca mundial no Rio Grande do Sul. Prazer estar presente. Como é que tem sido essas ações com o Rally da Pecuária? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite, agradeço ao Maurício e a todos os envolvidos aí pelo evento. Então, nós não poderíamos ficar de fora dessa nona edição, 8ª edição, né? Desde o início nós estamos juntos nesse projeto do Maurício, porque o pecuarista, para ser um bom pecuarista, ele tem que ser um bom agricultor, porque o pecuarista ele tem que produzir capim, tá? E para a gente atingir esses índices aí acima de 18, de 20, de 30 arrobas por hectare, é impossível, né, chegar nesses níveis sem que o pecuarista ele faça um bom controle das suas pastagens, das invasoras das suas pastagens, tá? Então, um bom controle químico, com certeza, ele vai estar alinhado a esse projeto, né, de estar aumentando essas arrobas por hectare. E a Dow, agora a Corteva, a divisão agrícola da Dow Dupont, ela tem fornecido essas ferramentas há mais de 50 anos, né, para a pecuária brasileira. E hoje, como você falou, nós vamos ter mais um lançamento de um produto que vai ser um divisor de águas, né, agora em setembro, de uma nova tecnologia que vai auxiliar também ao pecuarista no combate, no controle dessas invasoras aí. Tá certo. Vou falar uma coisa com você, Maurício. Eu estou aqui com a sua apresentação aberta. Uma coisa que me chamou bastante a atenção nos últimos 15 meses, você cita aqui e coloca da seguinte forma: uma pancada a cada 32 dias, né? Quando você comenta por que falar em resiliência.
Dentro desse período, tanto do ponto de vista econômico, técnico e de trabalho de campo, o pecuarista conseguiu lidar melhor, porque as situações foram graves, não pode se negar. Começa aqui, operação carne fraca, a questão do fundo rural, outros fatores, JBS, algumas situações aqui de embargo da Rússia, e assim por diante. O pecuarista lida melhor que hoje, a pecuária é mais preparada para lidar com esse tipo de sobe e desce? Fabiano, a percepção que a gente está tendo agora, né, com essas 2 semanas, é exatamente essa. Eu acho que em 2016, que a gente tinha um cenário muito parecido, né, de queda de margem, né, o preço do milho alto, né, a gente via muito mais gente, nós estamos só no comecinho, né, depois temos que tabular tudo, mas via muita gente falando em redução, não vou fazer, vou diminuir, vou desacelerar. Isso não estamos vendo. Esse ano a gente está falando com mais produtores, nós temos várias iniciativas que todos os patrocinadores estão desenvolvendo, de reuniões extras, a gente chama de oficinas da produtividade, tem algumas batizadas com nomes específicos, e os eventos e fazendas que a gente está visitando mais ainda, não estamos vendo o produtor falar disso. Está assustado, está querendo entender, mas ele está resiliente, né? Eu acho que até na fala da Mariana, se nós temos um projeto que é um projeto complicado de lidar, que a pecuária é muito mais difícil que a agricultura, né? Existe a sensação que a agricultura é mais difícil. Não é, que a gente está com um pacote tecnológico desequilibrado. Mas se você for conduzir pecuária, é mais difícil que a agricultura. E vem passando por um monte de problema, né? Então, esses 32 é o que a gente acha maior, né? Mas toda hora tem um pepininho aí para ser administrado por quem está no campo. E dentro do teu projeto, você não pode tomar uma decisão a cada susto. Então, você não pode ficar numa ciclotimia, né? Agora eu estou animado, vou acelerar, agora eu desanimei, vou desacelerar, você vai só fazer besteira. Então, tem que manter um foco, tem que manter um projeto. Eu acho que todo mundo aqui ressaltou, de uma certa forma, a importância da gestão, né? Então, reforço o que a Mariana colocou, e eu já tinha falado, sem gestão, sem planejamento, né? Sem uso eficiente daquele insumo que nós vamos colocar, o resultado não vai ser o previsto. Então, não adianta depois, olha, eu fiz isso, tá, fez certo, né? Planejou a colheita, pasto, quantos casos nós temos de pasto que acaba sendo produzido, Guto, e não é colhido, né? Acaba sendo perdido lá na frente. Então, eu acredito sim, Fabiano, que a gente está melhorando, inclusive pelo tanto de pancada, né? O termo é um pouco forte, mas é isso mesmo que a gente sente, são pancadas. E nós viramos o ano com um monte de sustos, né? Negócios foram perdidos, entraram no prejuízo por canetadas de gente que não sabe o que está fazendo, né? Então, que segurança que nós temos para criar um projeto um pouco mais ousado dentro do Brasil, né? Que segurança que nós temos para continuar produzindo, para mandar. E só lembrando vocês, a gente agora acabou um estudo que vai ser divulgado, sempre encomendado pela BIEC. Em 2017, a cadeia produtiva de pecuária de corte girou mais ou menos 525 bilhões em reais. Em 2016, isso foi 504 bilhões. Então, aumentou apesar de tudo, né? Nós movimentamos mais. E para cada, em 2016, nessa conta eu ainda não fiz para 2017, mas para cada R$1 de lucro potencial para entrar numa fazenda de um pecuarista, né, numa fazenda, para cada R$1 de lucro, a cadeia produtiva circula 35 outros reais, né, que são dinheiro que vai entrar em serviço, vai entrar em insumo, vai girar no banco, vai criar emprego, vai fazer todo o movimento que a gente espera, vai criar emprego no frigorífico, vai criar emprego em caminhoneiro, tal, então todas essas coisas. Então, toda vez que a gente combate a pecuária, nós estamos combatendo outros setores que às vezes você nem sabe que está ligado à pecuária, né? A gente precisa divulgar mais essas informações para a gente melhorar toda vez a base de conhecimento da sociedade com relação ao assunto. Só estendendo um pouquinho, vivem nos perguntando quando que a sociedade vai aplaudir o pecuarista, vai bater palma pelo que a gente faz. Minha opinião, nunca. E eu acho que a gente não tem que ficar buscando aplauso. A gente tem que buscar respeito. Para a gente isso é negócio. Eu não quero aplauso, eu quero dinheiro, né? Ganhado licitamente, né? Com produção. E por que não vão valorizar? Porque as prateleiras estão cheias. O dia que esvaziar, aí sim talvez tenha valor.
Tá certo, Maurício. Falando a respeito desse assunto, você citou essa questão da adequação, né? De certo modo, como que o pecuarista ele se adequa e também como que a sociedade vê o produtor rural de maneira geral. Eu queria falar com a Mariana a respeito dessa questão da adequação no campo. Pensando pecuária, a produção rural de uma maneira geral é um negócio, essa linha de pensamento ela é muito importante, né, até para evitar alguma outra linha mais apaixonada a respeito da produção rural. Como é que o pecuarista tem conseguido se adaptar a essas situações? No texto, na apresentação do Maurício, ele falava dessa uma pancada a cada 32 dias. Uma pancada a cada 32 dias, dependendo da maneira que você se recupera, você já está tomando a outra e não passou a anterior. No campo, no emprego de pacotes tecnológicos, de como trabalhar, como é que isso tem chegado ao produtor, como é que esse trabalho tem sido feito, Mariana? Tem conseguido aplicar? É muito heterogêneo ainda? Eu ia comentar justamente isso. A pecuária é extremamente heterogênea. E a gente tem várias, como alguém comentou aqui, às vezes dentro de uma mesma fazenda você tem várias fazendas. Então imagina num país da nossa dimensão, né? Eu creio assim que existe uma parcela dos produtores que está antenado, está preparado, cada vez mais preparado, está fazendo curso, está se capacitando. Existe uma nova geração aí, os movimentos jovens também, que eu acho que é uma esperança muito grande para todos nós, de renovação e de novos conceitos, novas visões, perspectivas no campo. Então, ao mesmo tempo que você vê um movimento de jovens que estão no campo saindo, né, querendo vir para a cidade, a gente vê também um movimento inverso, né, de jovens da cidade se capacitando em administração de empresas, agronomia, zootecnia, veterinária e voltando para o campo para aplicar tecnologia nas propriedades. Porém, como o Maurício também comentou, existe uma grande parcela que está ficando para trás, né? E essa parcela é muito difícil da gente atingir, porque, exceto via, talvez, políticas públicas, porque o campo é muito diverso e é muito longe. A gente não tem perna para atingir a todas as pessoas, né? Se elas não vêm até nós, é muito difícil da gente conseguir chegar até eles. E se a gente não tiver estrutura, não tiver parceria, não tiver políticas públicas que cheguem até essas pessoas, elas vão, invariavelmente, sair da atividade, né? Então, é realmente preocupante. A gente tem que repensar o país. Eu acho que o setor do agronegócio é um orgulho para esse país. E, como foi colocado por um ex-ministro nosso, talvez seja o momento da gente trabalhar isso como uma bandeira nacional e não simplesmente, né, com vergonha de falar que o agronegócio, né, que nós somos produtores de commodities. Não. A gente tem que capitalizar em cima disso, né, como outros países pegaram o seu grande potencial e capitalizaram em cima disso. Essa é a nossa vocação, né? Então, a gente não tem que ter vergonha disso, a gente tem que trabalhar de uma forma inteligente, usando tecnologia, usando todas as instituições que a gente tem, que não são poucas, que são sérias, são comprometidas, para a gente fazer uma revolução nesse agronegócio. E, de preferência, incluindo e não excluindo, né? Então, eu acho assim... a gente tem que tentar trabalhar nessa questão do risco, a gente tem que melhorar muito, né? Porque, como o Maurício falou, toda hora é uma pancada. Então, quem não está preparado ainda está perdendo o momento, porque pode esperar que vai vir mais uma. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Usar isso como desculpa não adianta, a gente tem que encarar, olha, vamos nos preparar, vamos fazer estoque de milho, vamos trabalhar no mercado futuro, de que forma que a gente pode se preparar para enfrentar esses riscos? Risco de doenças, né? A gente teve em 2005, infelizmente, o caso de febre aftosa. Então, assim, essas coisas podem acontecer. E como que a gente está preparado para isso? É sempre ter um plano B. Eu acho que a gente tem que ter o planejamento, né? E ter um plano B. Num momento de crise, num momento de rever algumas coisas, mas ter sempre uma carta na manga para não se perder, não se desesperar, né? Eu acho que é por aí. Eu vou convidar todos que estão presentes, podem fazer pergunta, participar aqui para qualquer um dos nossos convidados. Por favor, aqui, nós temos aqui um convidado que quer fazer uma pergunta.
Só vou pedir para que se identifique, fale o nome, né, e o que faz, por favor. Pode participar. Meu nome é Caio, sou zootecnista, tenho uma empresa de consultoria e certificação de qualidade de carcaça. E o que a gente tem observado aqui, eu gostaria de fazer até uma pergunta para o Maurício, o que a gente tem observado muito aqui no estado, até eu estava comentando com o Bruno também, é que fazendas que têm um pacote tecnológico acima da média conseguem também posicionar seu produto e escoar com facilidade. Vou te dar um exemplo prático, tá? Nas crises que aconteceram, né, nesses anos anteriores, produtores de boi inteiro sem acabamento, não tem pacote tecnológico, né, claro que também não vai dar cobertura, não vai ter um produto de valor agregado, não conseguiram escoar para pequenos frigoríficos, acabaram ficando na mão ainda dos grandes, tá? E isso foi um grande problema, principalmente quando o JBS posicionou somente a pagar no prazo. Aqui a gente tem algumas praças, né, que depende muito desse mercado, que é o JBS, né? E eu gostaria de falar contigo se esse é um cenário que acontece em quais regiões, e a gente sabe também, isso não conheço, mas no Pará, por exemplo, que é um grande produtor de boi inteiro, né, se eles já estão tendo essa dificuldade, e como que você vê no futuro isso, sabe? Esse produto de commodity, tá? Porque a gente tem que pensar também que 80% do que a gente produz fica no mercado interno, e graças a Deus o consumidor brasileiro está entendendo de carne, né? Então, cada dia mais é o posicionamento dos frigoríficos em não aceitar mais aquele boi mal acabado, aquele boi, né, do pacote tecnológico menor. Como que você tá vendo isso aí, né, nas praças em que você tem atuado? Carlos, obrigado pela pergunta, porque eu adoraria ter tocado nesse assunto na palestra, mas não dá para falar de tudo. Eu vou entender que você está falando mais de carne gourmet, né? De diferença. Porque mesmo no posicionamento de carne commodity, né, a gente precisa desse boi acabado de qualidade. Isso vai ser buscado pelos frigoríficos pequenos e pelos grandes. Então, você falou uma coisa que é certa e não está nas nossas análises, porque a gente procura ser conservador, mas o produtor que tem melhor terminação, que tem mais volume, que vende mais, tem preços melhores. Isso é fato. Né, e consegue chegar primeiro nos frigoríficos, né, para vender o boi, para fazer uma escala mais interessante. A tua observação está acontecendo no país inteiro, né? A gente tem esse comportamento todo. Seguindo o Pará, um caso à parte, porque há alguns anos atrás ele vem sofrendo, desde algum tempo atrás, uma pressão muito grande do ponto de vista ambiental. Isso devagar está sendo corrigido, mas por um tempo o que salvou o Pará foi a saída de gado vivo lá, senão a pecuária de lá teria passado por um problema muito sério. Com relação ao futuro, o que eu imagino que aconteça no mercado de carne? Isso, para mim, parece estar ficando muito claro, né? Embora não seja a regra, né? Você vê frigoríficos grandes, então os 3 grandes têm posicionamento em algumas linhas gourmet, eles estão trabalhando carne de qualidade, né? Estão cada vez mais tentando trabalhar a marca. No futuro, eu imagino que os grandes atendam muito mais esse mercado de exportação, escala, carne do dia a dia, e nós vamos ter muito frigorífico que talvez ainda nem existam posicionados em carne gourmet, projetos pequenos de carne gourmet para atender regiões, né? Então, muito parecido com o que aconteceu com a cerveja. Quando o pessoal se uniu lá, todo mundo achava que a gente só ia tomar uma cerveja, né? De repente, surge inúmeras cervejarias grandes, médias, pequenas e até de bairro, né? De amigos, né? Que a gente vai lá e bebe a cerveja que o cara produz, gourmet. Eu acho que a carne vai ficar assim. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, não dá para, com o rebanho típico do Mato Grosso do Sul, para você ter uma linha em escala para fazer carne gourmet. Isso no Brasil dá para fazer no Rio Grande do Sul. Lá dá para a gente ter garantia de suprimento de boi, né, para fazer marcas gourmet para vender em escala. Então, regionalmente, isso vai acontecer, isso já vem acontecendo. E, mesmo que o Brasil se posicione em carne culinária e ingrediente, o mercado gourmet brasileiro cresce, que é o que você falou, o brasileiro está sabendo comer mais carne, está melhorando. O mercado só cresce. No país, a gente importa todo ano, fora o que a gente produz aqui, que é difícil achar, porque aí a gente não tem informação, né? Mas o que a gente importa, 70 mil toneladas aí de carne gourmet, para atender um mercado que nós estamos deixando de abater. E se você for pegar os cortes que são importados, que vão para as churrascarias ser vendido a preço muito alto, ou mesmo em supermercados,
envolveria um abate aí de cerca de 400 mil cabeças por ano, que em média seria envolvido um rebanho de 1,5 milhão de cabeças para produzir esse abate de 400 mil. Se a gente jogar isso para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando de 10% do rebanho para atender o mercado de carne cara dentro do país, né? Então, oportunidade nós temos de monte. É assim que eu imagino que aconteça no futuro. Só para complementar, então você acha que isso é uma falta de comunicação do setor, por exemplo? Porque a gente vê que produto de valor agregado tem bastante, principalmente aqui no estado, né? Que eu acredito que o estado seja um dos melhores em qualidade de carne, né? Então tá faltando o produtor mostrar esse produto para o frigorífico e a gente, de alguma maneira, saber escoar isso aí também para o consumidor comprar? Não, eu não acho que seja só um problema de comunicação. Acho que nós estamos falando muito mais de uma dificuldade de coordenação de cadeia. Então, imagina, se coloca na posição de um frigorífico. Eu vou investir numa marca, vou fazer isso, vou comprar, tentar tais produtores. Se, de repente, você não conseguir manter essa marca, você tem um problema, né, dentro da empresa. E a mesma coisa com os produtores. Como é que a gente começa um projeto, né, e ganha escala lá na frente? Então, tem que ter uma coordenação, tem que ter um plano, tem que começar um projeto com começo, meio e fim, lembrando que o começo de qualquer coisa é difícil, principalmente coisa bem feita, né? Quero fazer uma coisa muito bem feita. É complicado começar, e no começo sempre tem mais gente duvidando do que gente acreditando. Isso eu falo por experiência própria, num negócio muito menor, né? Imagina falar numa marca de carne. O fato tem oportunidade. Nós temos muita oportunidade dentro do país para atender esse mercado. Bom, a gente segue aqui respondendo. Está aberto o microfone. Quem quiser participar, é só levantar a mão. Olha só, há pouco o Maurício falava a respeito da questão do pacote tecnológico, a doutora Mariana comentava também. Eu vou começar essa pergunta pelo Rafael Gratão e todos aqui estão presentes, que quiserem comentar, fiquem à vontade. A questão é o seguinte: implementação de pacote tecnológico, essa questão de estar heterogênea a pecuária brasileira, é um diagnóstico que já vem de vários anos, de várias décadas. Em relação a esse fator de campo, é assim. E se temos uma situação de produção dessa maneira, Maurício, Mariana e também os demais convidados, nós temos também no fator de comercialização. Se ele tá com uma dificuldade de implementação tecnológica na propriedade, comercialização também. Como é que o produtor rural, o pecuarista, você que é sindicalista, vice-presidente do sindicato, presidente da MNP, como é que ele tem trabalhado isso? Como é que ele tenta melhorar também sobre esse aspecto? Porque não é só produzir, é vender direito. A gente tem algumas tecnologias que o produtor tenta usar, mas ele precisa se aprofundar mais. A questão da bolsa de mercadorias para travar o preço do boi, para ele não ser surpreso com uma carne fraca ou outra questão sanitária. Tem também a questão dos insumos, ele pode travar os insumos também antecipadamente. Tem algumas épocas do ano que é melhor você comprar milho. E a gente vê o produtor, como eles me falam, uma distância. O Brasil é muito grande, é um país continental. Então, para ele participar, ele conseguir implantar, não é fácil, é difícil isso, né? E muitos pequenos produtores não têm capacidade, não tem conteúdo, né? Não tem estudo para fazer isso. Então, através do Senar, que a gente usa também, a gente vem fazendo uma assistência a campo, acompanhando, para tentar melhorar isso nos produtores, conscientizar eles. A gente vê o produtor brasileiro hoje muito eficiente dentro da porteira. E quando ele sai para a comercialização, como o próprio Caio disse, existe muito produto de qualidade, mas ele não conhece. E as empresas, às vezes, usam desse conhecimento do produtor para pagar um preço mais barato e vender essa carne lá fora um pouco melhor e com uma padronização melhor. Então, a gente, através do sindicato, através do Senar, a gente procura conscientizar o produtor a participar mais e tentar usar essas ferramentas. Hoje, com a internet satélite, a gente tem a internet em várias propriedades, em várias regiões do Brasil, e essa internet ajuda o produtor até a usar essas ferramentas, a coletar os dados, a ter as informações, e aí sim poder ir ao mercado a buscar o que ele vai usar durante um ano no seu sistema de produção. Então, ele tendo esses dados, esses números, ele pode fechar a quantidade de milho que ele vai usar, ele pode fechar uma compra antecipada de sal, ele pode fechar a quantidade de arroba que ele vai comercializar na bolsa, e assim ele vai se amarrando mais a não ficar muito aquém do mercado aí. Olina, por favor. Bom, Rafael, complementando o que o Rafael comentou, e a doutora Mariana também, acho que nós todos que estamos envolvidos na cadeia do agro, temos um dever de casa aqui. O que é? É fazer com que a informação chegue no pecuarista, no agricultor. A gente que vem rodando o Brasil aí pelo o Rally da Pecuária, rodamos mais de 100 mil quilômetros junto com o Rally da Safra, a gente vê que
a necessidade da informação chegar no produtor, né? Porque a informação de quê? Do acesso ao crédito, né? Nós temos linhas disponíveis para recuperação de áreas degradadas, recuperação de solo, sustentabilidade. Nós temos N linhas, mas a gente sente que essa informação não chega no produtor, para ele ter acesso ao crédito. Então, acho que nós temos um dever de casa aqui, e o Banco Santander tem feito isso através dos eventos regionais, através dos ralis que a gente tem participado, através das visitas das nossas equipes, para poder que essa informação chegue e aquele produtor, seja aqui no Mato Grosso do Sul ou em outro estado, tenha acesso ao crédito. Tá certo, Ricardo Molina, Santander, da Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Vou complementar aqui, pensando num produtor rural, num pecuarista que está fazendo a implementação das tecnologias no campo, tá? E, de certo modo, ele deve estar comercializando um pouco melhor, Maurício. Ele consegue defender o preço do seu produto na hora de negociar com a indústria frigorífica? Esse pecuarista, esse produtor, ele tem conseguido defender a qualidade daquilo que ele está fazendo? Fabiano, a margem do pecuarista negociar, né? Conseguir negociar é muito pequena. A chance é muito pequena. Você tem que ter uma estratégia, acho que o Rafael comentou bem, de trabalhar planejamento, mercado futuro, até um relacionamento com o frigorífico que seja interessante. O que é um fato que a gente tem visto hoje, principalmente pelos critérios, né? Então, a gente tem visto o produtor que a gente acessa, que a gente tem mais contato, está trabalhando num preço acima do indicador, por exemplo, do indicador do CPEA. Isso acontece por uma metodologia lá, decidida lá atrás, que faz com que, se a Mariana vendeu 2.000 bois e eu vendi 20 no mesmo dia, a média de preço vai ser feita pelo negócio feito, não ponderado por boi, né? Então, o preço médio começou a não representar a média. Isso te dá uma margem para quem está mais bem posicionado, para quem conhece que isso está acontecendo, para negociar um pouquinho melhor, e lá na frente nós vamos ter que resolver. Isso não é... Sempre que a gente fala, eu faço força para não jogar essa culpa no CPEA, que o CPEA tem que seguir um protocolo que foi definido. Então, tem que redefinir essa metodologia para o CPEA começar a calcular da forma que o mercado hoje é. Antes era desse jeito, né? Não fazia diferença. Hoje, isso está mudando. Então, existe, sim, um desvio de preço, né? E isso dá margem para um pecuarista mais bem posicionado negociar um pouquinho melhor. Mas, mesmo assim, a margem é pequena. O preço de qualquer commodity agrícola, ele é definido. Ele não é a gente que faz, ele é definido. Então, eu tenho um preço, tenho que me ajustar a esse preço, tenho que fazer de tudo para negociar melhor. Então, claro, se eu tiver uma linha que eu vou pegar um grupo de produtores, se posicionar no mercado gourmet, conseguir construir isso, ou um mercado de qualidade, mesmo que não seja com raças gourmet, mas que a gente tenha uma linha de produção que pague um valor mais alto, eu acho que é uma oportunidade. O caso do Pantanal aqui é um pouco crítico, né? Você tem um limite tecnológico, que não dá para passar dele. Se o mercado estiver indo de acordo com o raciocínio que eu falei, né, lá na frente você pode ter um colapso se o Pantanal não começar a se posicionar numa diferenciação de preço. Sabe lá qual a diferenciação que nós vamos buscar, mas é um bioma que todo mundo respeita, que todo mundo gosta. Você vai lá ver um monte de gente de fora com caminhonetes paradas nos hotéis, querendo conhecer mais do bioma. Nós temos que agregar valor nisso para dar uma oportunidade maior para quem está lá. Aqui no estado, o governo já fez uma iniciativa para incentivar a produção no Pantanal. Então, vai ter um incentivo fiscal para que o Pantanal mostre essa sustentabilidade. Hoje, o Pantanal ele é preservado em 87% da sua área, a maior área preservada do mundo. Então, o governo está fazendo um incentivo para que isso seja realmente recompensado. Outra coisa importante em relação à comercialização, nós, como os produtores, a gente tem a comercialização como uma cereja do bolo, é o final. Então, a gente tem que cuidar do custo de produção, fazer um custo de produção menor que o mercado vem pagando, e aí se você consegue se juntar em associações ou em entidades para tentar comercializar de forma mais compacta e mais contida. Então, a gente pensa que a comercialização é importante,
mas o mais importante é saber mesmo quanto está o custo da sua roupa produzida, né? Saber realmente onde você está, se está tendo prejuízo ou não, e depois tentar se posicionar através de entidades, através de informações, que tem várias entidades aí no setor, aqui em Mato Grosso do Sul é bem desenvolvido esse setor de entidades, para você poder ter uma informação bem concisa. Vou só complementar aqui o que o Gratão falou, mas, aliás, ressaltar essa questão do custo de produção. Porque a gente nunca vai saber se a gente está comercializando bem ou não, se a gente não souber o nosso custo de produção. E a grande maioria dos produtores não conhece. Então, o dever de casa que a gente tem que fazer é conhecer o custo de produção. E, a partir daí, sim, traçar estratégias para fazer, porque ninguém pode, por exemplo, nem pensar em trabalhar com o mercado futuro sem conhecer o custo de produção, sem saber qual é a margem que está sendo esperada, né? Então, tem que fazer controle, tem que saber quanto está gastando, tem que fazer as análises. Como eu falei, aquele resultado lá do manejo de pastagem, a gente só consegue chegar se você tiver os dados. Se você conseguir, né, fazer as contas e chegar a uma conclusão, porque muitos dos dados produtivos, a gente sabe que o nosso ótimo produtivo, o ótimo econômico ficou para trás. Então, se a gente está trabalhando no ótimo produtivo, muitas vezes o seu ótimo econômico ficou para trás, né? Então, mas como que a gente vai determinar esse ótimo econômico? Fazendo conta. Então, tem que ter na ponta do lápis. Não interessa se é em planilha, se é em software, se é na agenda, mas tem que ter anotado, tem que saber esses números. Tá certo, Mariana? Posso por favor, pegar Augusto? Um gancho agora que a doutora falou? Então, quão é importante isso, da gente fazer o dever de casa bem feito, eu puxando um gancho para o controle químico das pastagens. Desse grau que é heterogêneo, que a gente sabe, os nossos pecuaristas, a adesão dessa tecnologia é só de 15% de controle químico das pastagens ainda. Não estou falando dos tops, dos maiores, dos médios, dos pequenos, não. É 15% nos maiores, nos médios e nos pequenos pecuaristas. Então, tem muita coisa que ainda é feita pelo visual, que não tem planilha de custo, que não sabe o custo de produção, mas pelo visual. Então, nós cansamos já de mostrar para o pecuarista que, às vezes, com uma única aplicação de herbicida, um único controle químico que ele faz, ele chega a aumentar em 130% a capacidade ali de pastejo daquele pasto, né? Então, assim, tem muita coisa que tem que ser feita ainda, e como o Rafael disse, a cereja do bolo, tá? Ainda a questão de vender bem, mercadoria, etc., de procurar esse nicho, né? Porque a gente tem muita coisa ainda para fazer da porteira para dentro ainda. Tá certo, pessoal, nós estamos já praticamente com o horário quase encerrado do Agricultura BR desta sexta-feira. Quero aproveitar para agradecer a participação de todos, quem esteve presente, quem está acompanhando a programação do Canal do Boi em todo o país, e aproveitar para dizer o seguinte: se vocês quiserem fazer agora uma consideração final, temos alguns minutos. Augusto, por favor, a todos que quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Por favor, então, Maurício, gostaria que você fizesse as palavras finais, então, desse evento de hoje de Campo Grande. Fabiano, primeiro eu quero agradecer vocês, né, do Canal do Boi, agradecer de novo o Gratão pela organização aqui do sindicato em parceria com o Canal do Boi. Queria agradecer a Mariana, a Embrapa, por vir participar aqui para ajudar a gente a enriquecer o debate. Para o Molina, o Bruno e o Guto, representando aí os patrocinadores que estão aqui viajando nesse carro, né, que estão aqui hoje, que a gente tem mais 4 caminhonetes espalhadas aí. Agradecer a presença de todos e convidá-los de novo, né, a entrar, quem está assistindo, entrar no site, preencher o questionário para a gente ter uma interação muito melhor, né? E estamos sempre à disposição. Ano que vem estamos de novo aqui. Tá certo, Maurício. Doutora Mariana, por favor. Bom, também quero agradecer o convite em nome da Embrapa e colocar a Embrapa à disposição de vocês, né? Lá a gente tem muita informação. Por favor, nos busquem. Nosso site, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem internet, né? Então facilitou bastante a comunicação. Temos internet, temos publicações, cursos, uma série, muitos deles gratuitos, né? As nossas publicações são todas gratuitas. Temos planilhas para custo de produção, para controle financeiro. Então, o conhecimento está disponível. Busquem, nós estamos à disposição de vocês e podem contar com a gente nas próximas edições, estaremos juntos. Obrigada. Obrigado, Mariana.
Ricardo. Bom, Fabiano, em nome do Banco Santander, eu agradeço o convite. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rafael, pela receptividade. E falar que estamos à disposição, nossas agências estão todas à disposição de vocês. Nos visite, que nós vamos visitar vocês. E também eu queria só fazer um lembrete que nós temos mais até o dia 30/6 as inscrições do Prêmio Novo Agro, que nós criamos em conjunto com a Exalc, né, que é um prêmio para reconhecimento das atividades dos produtores, pecuaristas, em 4 categorias: empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e mulher do negócio. As inscrições vão até o dia 30/6 no www.premionovoagro.com.br. Dê uma visitadinha no site lá, é muito fácil e esse prêmio veio para ficar, tá? Obrigado. Rafael, por favor. E agradecer ao Maurício por fazer esse trabalho que enriquece a nossa pecuária brasileira, traz números, norteia o nosso pecuarista, e dizer para o pecuarista que ele dê espaço para esses jovens, igual a Mariana falou. Esses jovens estão vindo hoje já com celular na mão, com software, com tecnologia, com imagem de satélite. Então, dê abertura para esse jovem, chama esse jovem, não precisa ir na fazenda ajudar a produzir, mas do escritório, da cidade, onde ele estiver, ele pode checar informações, ele pode analisar os números do seu pai ou do seu avô. Então, que esses produtores dêem abertura para os jovens e realmente tomem decisão a partir de números, e não de visão, igual o Guto falou. Por favor, Bruno. Queria agradecer também o convite pelo Rally da Pecuária. E queria deixar um recado, né? Acho que ficou muito bem claro aqui dentro do debate, dentro da apresentação, que a rentabilidade está diretamente relacionada à produtividade, né? Então, nós da Fibro, com esse programa de extensão, ficamos à disposição. Conte conosco. E o recado final que eu acho que a gente tem que deixar é que o que a gente fez no passado é o que a gente vai replicar no futuro. Obrigado, Bruno. Por favor, Augusto, já... Bom, eu agradeço novamente a oportunidade. Para nós é uma grande satisfação, viu, Maurício, participar mais esse Rally da Pecuária. Dizer que a DAO, a Corteva, nós estamos de braços abertos aí, com excelentes ferramentas aí disponíveis de fácil acesso para o pecuarista estar fazendo uma boa limpeza da sua pastagem. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado ao Rally da Pecuária, obrigado ao Sindicato Rural de Campo Grande. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde e até mais.